Esse vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência e a veracidade dos fatos fica a critério do espectador. Confira no vídeo de hoje. Mulher! Chris, do canal Urbex Hill, decidiu entrar em uma antiga fábrica abandonada. E nessa noite, ele estava ali para mais uma de suas explorações. Porém, não sabia ele que essa seria uma das piores noites da vida dele. No início do vídeo, ele levou um grande susto, mas era apenas um guaxinim que se assustou com a presença dele ali no local. That's funny. Now he's staring at me. Só que um pouco mais tarde, enquanto ele estava andando no interior dessa fábrica, as coisas começaram a ficar estranhas. Ele estava olhando por um pequeno túnel, e do outro lado deu para ver o exato momento em que uma figura obscura passa bem rápido. Can't tell though. Aparentemente ele não percebeu o que havia acontecido e continuou andando por aquela fábrica. E um pouco mais tarde, as coisas ficaram ainda piores. Did you hear that? What the hell? Primeiro, ele escuta um barulho e leva um grande susto. E depois disso, ele sente como se alguma coisa estivesse se aproximando dele por trás. E nessa hora, ele até dá uma olhada, mas não consegue encontrar nada. Só que a partir daí, ele começa a sentir um mal-estar e até chega a vomitar. Porém, o detalhe mais macabro é que um pouco mais tarde, quando ele foi revisar as filmagens, conseguiu ver exatamente o motivo dele ter passado tão mal naquele local. Dá para ver o exato momento em que uma névoa branca entra no corpo dele. E para piorar, uma outra figura pode ser vista na porta que está na esquerda do vídeo. E nessa mesma noite, enquanto ele ainda estava passando mal, deu para ver o exato momento em que alguma coisa saiu de dentro do corpo dele. Chris conta que nesse lugar ele viveu um dos piores momentos e mais assustadores de sua vida. E a experiência foi tão terrível que ele cogita em nunca mais voltar nesse local. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. O canal Ghost Tech Paranormal Investigations foram convidados para investigar ruínas com mais de 900 anos. E hoje essas ruínas pertencem ao Museu Merton Priory Chapter House em Londres, na Inglaterra. E nesse local, até o ano de 1538, existia um grande mosteiro que hoje não existe mais. Porém, entre 1988 e 1990 foram feitas escavações nesse local. E nas ruínas foram encontrados restos mortais de 31 pessoas. E esses esqueletos provavelmente pertenciam aos monges que viviam naquele monastério. E o administrador do museu acredita que esse local é muito assombrado, então chamou a equipe do Ghost Tech para investigar esse local. E enquanto eles tentavam contato, algo muito estranho aconteceu. Can you come and take a seat next to me?
O investigador se levanta assustado, alegando que sentiu o piso se mover como se alguém estivesse se aproximando dele. E para confirmar isso, uma câmera fixa conseguiu captar o som de passos bem próximo do investigador. Can you come and take a seat next to me? Take a seat next to me. Após isso, eles ainda continuam investigando o local, e até chegam a escutar barulhos estranhos e inexplicáveis. Porém, o pior de tudo foi uma sombra que foi vista caminhando dentro daquele local. Eles passaram uma noite inteira investigando esse museu, e com as evidências coletadas, é possível confirmar que o local é realmente assombrado. O investigador paranormal Franco TV estava investigando um antigo cemitério em Lima, no Peru, e enquanto ele estava ali naquele local, começou a ouvir vozes e sentir como se estivesse sendo observado. E nessa mesma noite, enquanto ele estava próximo de algumas tumbas, escutou o que parecia ser uma risada, e isso deixou ele muito assustado. So once you walk back here, there's nowhere else you can go. Listen, listen. Hello? Let me know, that's what I was told. ¿Quién está riendo? Ele achou isso muito estranho e tentou encontrar de onde estava vindo aquelas risadas, porém não teve sucesso. E um pouco mais tarde, enquanto ele estava na frente de uma lápide, uma coisa muito estranha foi filmada pela câmera. December 1887. Ricardo Isabella Mariano Huevo. Deu para ver atrás daquela lápide o que parecia ser um braço se esticando. Porém, o investigador não percebeu nada na hora e continuou a sua investigação. E a sensação de estar sendo observado só aumentava a cada momento. Porém, tudo ficou pior quando ele percebeu que atrás de uma lápide havia alguma coisa observando ele. You're that. Right over there. Após ver aquilo, ele decide sair daquela parte do cemitério e se dirigir para uma outra parte mais afastada. Porém, nesse local, ele filmou uma coisa que faria qualquer pessoa sair correndo dali. See if I could probably get some stock footage from it or something. What the hell is that? Get some stock footage from it or something. Ele vê o que parece ser uma pessoa olhando para ele de dentro daquele mausoléu. E quando ele vê aquilo, até chega a dizer que diabos é isso. Então, com muita coragem, ele acaba se aproximando, e lá dentro não encontra nada. Depois de presenciar todas essas coisas, ele decide encerrar a sua investigação, com a certeza de que aquele cemitério é muito sinistro e assombrado. O vídeo que veremos agora é um vídeo de puro terror, pois nele um rapaz estava andando por um prédio abandonado, e enquanto ele estava nesse local, algo assustador apareceu na frente dele. E quando ele tentou se aproximar, acabou sendo surpreendido por aquela coisa. Aquela figura assustadora fica ali parada na porta e olhando para ele. E ele, com muita coragem, tenta se aproximar. Mas assim que ele chega perto e tenta agarrar aquela coisa, ela simplesmente desaparece.
Depois disso, o rapaz ainda continuou ali naquele local e acabou se deparando com essa figura olhando para ele de uma janela. Essa coisa fica ali na janela olhando para ele. E como podemos ver, de perto, essa figura é ainda mais assustadora. E mais uma vez, quando o rapaz tenta se aproximar, ela simplesmente desaparece. Eu não sei se é um vídeo real ou apenas entretenimento, mas essa figura com certeza tiraria o sono de qualquer pessoa. Dirigir durante a noite por estradas escuras pode ser algo normal para algumas pessoas, mas também existem aqueles que preferem não correr esse risco. E mesmo que as coisas não escolham hora para acontecer, à noite tudo fica ainda mais sinistro, pois a escuridão pode esconder muitos mistérios. E no vídeo que veremos, um rapaz estava pilotando uma moto durante a noite por uma estrada da Coreia do Sul. E enquanto ele passava por uma parte mais deserta, uma coisa acabou surpreendendo ele. E até hoje, não se sabe se era uma pessoa ou uma aparição. 플레움이라고 해야 되나? 그런 냄새 맡는 것도 뭐야? 뭐야? Podemos ver que alguma coisa ou alguém vem caminhando desengonçadamente na frente da motocicleta. E o rapaz que pilotava fica tão assustado que quase cai da moto. E não é para menos, pois o que ele vê é uma figura muito estranha. E dá até a impressão de que ela está caminhando pela estrada sem cabeça. E isso sim faria qualquer pessoa ficar muito assustada. Mas você, o que acha que é aquilo? Poderia ser um fantasma? Ou apenas uma pessoa desorientada andando pela estrada? Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Um homem chamado Kent tem investigado e gravado muitas atividades paranormais acontecendo em sua casa. E ele acredita que não se trata de uma entidade, mas sim de várias. E uma delas tem se demonstrado muito agressiva com ele. The spirit box helped them build up that energy. Como podemos ver, a entidade fala palavras feias para ele, mas isso não é nada perto do que ele gravou em um certo dia. Ele estava investigando, e enquanto estava subindo para o quarto, acabou dando de cara com algo que deixou ele muito assustado. Tell people that's not me doing the EVP sound. Oh my fucking god! Ele abre a porta do quarto e dá de cara com o que parece ser uma pessoa das sombras sentada na cama. E assim que ele vê aquilo, fica super assustado e fecha a porta na mesma hora. E só depois de algum tempo que ele tem coragem de retornar até o quarto. Mas quando ele abre a porta, já não encontra mais nada. Em uma outra noite, enquanto ele estava investigando esse mesmo quarto, uma coisa muito assustadora se materializou na frente dele. Podemos ver o que parece ser uma silhueta, e dá para ver nitidamente que não se trata de uma pessoa, mas sim um ser trevoso, que fica ali na frente dele e depois se retira em alta velocidade. Essa casa com certeza é muito assombrada, e passar uma noite nela não é para qualquer pessoa. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Um grande salve e até a próxima!